Vamos para a questão de número 1. O enunciado dessa questão de número 1 pede para que nós completemos os valores desta tabela. Esses valores que estão em vermelho são os valores que deveriam ser completados, né? E eu me antecipei e já completei a tabelinha. Mas eu vou associar, né, a obtenção de cada um desses valores ao ciclo trigonométrico para que vocês possam compreender como agir. O seno de 0 grau é zero, vou mostrar para vocês no ciclo trigonométrico. O seno de 30 graus já é conhecido nosso, vale meio. O seno de 45 graus também conhecemos, é raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. O seno de 90 graus é igual a 1. O seno de 180 graus é igual a zero. O seno de 270 graus é igual a menos 1. E o seno de 360 graus é igual a zero, ok? Agora, vamos associar, né, a obtenção desses valores ao ciclo trigonométrico. Muito bem. Esse é o ciclo trigonométrico, circunferência de raio 1, né? E para nós que estamos trabalhando com a função seno, o eixo que interessa é o eixo vertical. Lembra? O eixo das ordenadas, né? É aqui que eu obtenho o seno de um arco considerado, de um arco representado no ciclo trigonométrico. Vamos inicialmente considerar esse arco cuja medida, cuja primeira determinação positiva é 30 graus, ou π sobre 6 em radianos, tá? 30 graus é equivalente a π sobre 6. Então, esse arco aqui é o arco de 30 graus. Perfeito. Eu quero o seno dele. Como já foi visto por nós, basta procurar a ordenada do ponto, que é a extremidade do arco. Então, o seno de 30 graus vale quanto? Vale meio. Tá claro? Meio, né? Muito bom. Agora, olha que interessante. No segundo quadrante, existe um outro arco para o qual o seno também é meio. Para que possamos obter a medida desse arco, basta raciocinar da seguinte maneira. Olha para cá. Aqui eu tenho um arco com 30 graus. E como estas duas, ó, esta aqui que eu estou destacando para você e esta outra aqui, com as duas retas em destaque são paralelas, por simetria, esse pequeno arco também tem 30 graus. Então, para que eu possa encontrar a medida desse arco, basta raciocinar assim, ó, do ponto de origem até esse ponto, eu tenho 180 graus. Se eu volto 30 graus, 150 graus. Portanto, o arco de 150 graus tem o mesmo seno que o arco de 30 graus, ele vale meio. Acompanharam? Agora, olha que interessante. 30 graus, 150 graus. Por simetria, esse pequeno arco também é um arco com 30 graus, assim como é um arco de 30 graus esse pequenino que eu destaco agora, ok? Para descobrir quanto vale este arco, para descobrir qual a primeira determinação positiva deste arco, bastaria raciocinar da seguinte maneira. Até aqui eu tenho 180 graus, com mais 30 graus, 210 graus. Completado uma volta, eu tenho 360 graus, menos 30 graus, 330 graus. Esses dois arcos possuem o mesmo seno, né? E por simetria, se o seno de 30 graus é igual ao seno de 150 graus e vale meio, o seno de 210 graus é igual ao seno de 330 graus e vale menos meio, né? Valores acima da origem no eixo vertical são números positivos e valores abaixo são números negativos, tá ok? Então, seno de 30 graus, olha aí que bonitinho, meio. Seno de 210 graus, menos meio. Tá ok? Tá acompanhando? Tranquilo até aí? Muito bom. Continuando. 45 graus. 45 graus tem o mesmo seno que 135 graus. 180 graus menos 135 dá 45. Não é verdade? 180 menos 35 dá 45. Esse pedacinho aqui vale 40. Não. 45 graus. 45 graus tem o mesmo seno que os 135 graus. Olha, esse aqui é um arco de 45 graus, né? Por simetria, aqui eu também tenho um arco de 45 graus. Então, para descobrir a medida deste arco, a primeira determinação positiva deste arco, o que é que eu faço? 180 graus menos 45 graus, 135 graus. Os dois arcos possuem o mesmo seno, raiz quadrada de 2 sobre 2. E
180 graus mais 45 graus, 225 graus. 360 graus menos 45 graus, 315 graus. 225 graus e 315 graus também possuem o mesmo seno, que é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 graus é a raiz quadrada de 2 dividido por 2. O seno de 135 graus também. E o seno de 225 graus é igual ao seno de 315 graus, que é menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Acompanhando, pessoal? 60 graus e 120 graus possuem o mesmo seno, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Assim como 240 graus e 300 graus também possuem o mesmo seno, que é o oposto, é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Notem que à medida que eu aumento o valor do arco no primeiro quadrante, o seno vai aumentando. Ao alcançarmos 90 graus, teremos o maior seno possível, que é 1. A partir daí, aumentando a medida do arco no segundo quadrante, os valores do seno vão diminuindo. Olha, quanto maior o arco, menor o seno. Ao alcançarmos esse ponto, que representa um arco cuja primeira determinação é 180 graus, teremos seno valendo 0. O seno desse arco vale 0. O seno desse arco vale 0. No terceiro quadrante, aumentando a medida angular, né, o seno vai diminuindo. Até que nesse ponto que é a extremidade do arco, cuja primeira determinação positiva é 270 graus, alcançando esse ponto eu tenho o menor seno possível, que é menos 1, é o menor seno possível. Quarto quadrante, aumentando a medida angular, o seno vai aumentando, e ao chegar nesse ponto, que é a extremidade de um arco, cuja medida pode ser dada por 0 grau ou 360 graus, nós voltamos a ter o seno igual a 0. Então, no eixo da função seno, este arco tem seno 1, este arco tem seno menos 1, estes dois arcos são arcos para os quais o seno é 0. De acordo, pessoal? E aí eu completo aquela tabela, tá bom? Questão de número 2. Esboçar o gráfico da função y igual a seno de x no intervalo fechado de extremos menos 2π e 2π. Completar o quadro com período e imagem da função seno. Então, esse aqui é o eixo horizontal. É o eixo no qual nós consideramos os elementos do domínio da função. Então, eu vou esboçar o gráfico para valores de x entre menos 2π e 2π, ok? E no eixo y, né, nós vamos identificar os senos, ou as imagens de cada um dos valores que estão no domínio da função. Então, eu escolho o valor do eixo x, coloco aqui, calculo o que se pede, que é o seno, e acho o y correspondente, tá? Aí a construção do gráfico é simples, né? Basta que eu considere a curva que contém os pontos que eu vou encontrar. O período da função é o que ele quer, daqui a pouco eu explico o que vem a ser isso, e o conjunto imagem você sabe o que é. O conjunto imagem de uma função é o conjunto de valores que a função assume, né? Muito bem. Precisaremos do seno de 0, radiano, de π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Também precisaremos do seno de menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Não esqueça, percorrendo o ciclo nesse sentido, as medidas angulares são positivas. Não importa se eu considero em radianos ou em graus. E já no sentido oposto, as medidas angulares são negativas. Observe que um quarto de circunferência nesse sentido tem 90 graus ou π sobre 2. Entretanto, um quarto de circunferência no sentido oposto tem menos 90 graus ou menos π sobre 2. De acordo? Lembre também que, para que possamos obter, né, o seno de um arco, basta procurar a ordenada do ponto que representa a extremidade do arco. No caso do arco de 30 graus, o seno é igual a meio. Então, eu quero o seno de 0 grau, ou 0 radiano. Projeto, procuro a ordenada, pronto, deu 0. Seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é o maior possível, é 1, lembra? Inclusive preenchemos a tabelinha. O seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é o menor possível, é menos 1, e o seno de 2π volta a ser 0. O seno de menos π sobre 2, está acompanhando? Menos π sobre 2 é menos 1. O seno de menos π é igual a 0. O seno de menos 3π sobre 2 é 1.
e o seno de menos 2π volta a ser zero. Tá bom? Olha que interessante também, vamos aproveitar aqui. De 0 a 2π, na primeira volta eu tenho medidas angulares e o seno variando de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. De 2π a 4π, ou seja, na volta seguinte, as medidas angulares mudam, né? Eu passo a trabalhar com a segunda determinação de cada arco. Mas o seno repete, ele continua entre menos 1 e 1. De 4π até 6π, ou seja, na volta seguinte, mais uma vez o seno repete. Em outras palavras, nós observamos que a cada volta, a cada 2π, a cada 360 graus, o comportamento da função se repete. Tá bom? Muito bem. Então, como foi visto, né? Zero. Se você colocar zero no lugar do x, teremos o seno de zero, que como vimos é zero. Esse ponto aqui é um ponto pertencente ao gráfico, ok? Π sobre 2. O seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, se o x for π sobre 2, o seno será igual a 1. Está acompanhando? Π. Coloca o π no lugar do x e calcula o seu seno, que como vimos é zero. Então, o seno de π é zero. O seno de 3π sobre 2 foi visto agora há pouco, é menos 1. E o seno de 2π é zero. Depois procuramos o seno de menos π sobre 2, como vimos é menos 1. Seno de menos π é zero. Seno de menos 3π sobre 2 é 1. E seno de menos 2π é igual a zero. Pois bem, unindo os pontos que eu havia destacado, obtemos o gráfico da função seno. Trata-se de uma senoide, tá? Senoide, isso mesmo. Olha aqui, senoide. Lembra do que eu disse há pouco? O comportamento da função entre 0 e 2π é o mesmo comportamento da função de 2π a 4π. De 0 a 2π, a função varia entre menos 1 e 1, e de 2π a 4π, na volta seguinte, também. De menos 2π até 0, que serviria a volta anterior, o comportamento da função se repete. Ou seja, a cada 2π, a cada 360 graus, a cada volta, o comportamento da função se repete. Qualquer função cujo comportamento se repete dentro de um certo intervalo recebe o nome de função periódica. E o período de uma função periódica é esse intervalo no qual seu comportamento se repete. A função seno tem período 2π, porque a cada 2π o comportamento dessa função se repete. O conjunto imagem de uma função é o conjunto de valores que a função pode assumir. A função seno só assume valores dentro do intervalo fechado de extremos menos 1 e 1. Observe que não existe ângulo com seno maior que 1, assim como não existe ângulo com seno menor do que menos 1. O maior valor que o seno assume é o número 1 e o menor é o número menos 1. Portanto, dizemos que o conjunto imagem da função, o conjunto de valores que a função assume, é um conjunto formado por números reais, maiores ou iguais a menos 1, menores ou iguais a 1. Não esqueça, o maior valor que o seno alcança é 1 e o menor valor que o seno alcança é menos 1. Ok? Questão de número 3. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Olha aqui, os raios solares atingem a superfície do lago, formando um ângulo de inclinação X com essa superfície. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por intensidade em função de x, é o número k vezes o seno de x, sendo k uma constante. K é um número já pré-definido. E supondo-se que x está entre 0 grau e 90 graus. Então, conhecido o ângulo de inclinação, eu coloco aqui, calculo o seno, multiplico por k e eu tenho a intensidade dos raios luminosos. Continuando, quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Ora, pessoal, se o x for 30 graus, nós vamos ter aqui seno de 30 graus, que é meio vezes k da k sobre 2. Está acompanhando? Então, vamos repetir. Se o x for 30 graus, teremos seno de 30 graus, que é meio vezes k sobre 2. Então, a intensidade seria o número k dividido por 2. De acordo? Agora, ele quer saber o seguinte, essa intensidade é qual percentual do valor máximo? Ora, o valor máximo da intensidade coincide com o valor máximo que essa sentença pode assumir. Intensidade é k vezes seno de x.
Essa sentença depende do seno de um ângulo x. Portanto, o valor máximo dessa sentença depende do valor máximo que seno de x pode assumir. Nós sabemos que o seno de x no máximo é 1, o que ocorreria quando x é igual a 90 graus. Então, se o ângulo de incidência é um ângulo de 90 graus, nós teremos aqui seno de 90 graus, que é 1 vezes k deu k. É o maior valor possível que essa sentença assume. É o maior valor que ela assume, é o maior valor para a intensidade. Então, vamos repetir? A intensidade é máxima quando essa expressão assume valor máximo, o que ocorre quando o seno de x é máximo, ou seja, 1. E o seno de x é 1 se x for 90 graus. Então, se o ângulo de incidência dos raios solares na superfície do lago for um ângulo com 90 graus, teremos seno de 90 graus é 1 e 1 vezes cada k. Então, o valor máximo para a intensidade dos raios solares é k. K sobre 2 é que percentual de k? Metade, 50%, ok? Olha como foi fácil. Então, a alternativa correta é B de bola, ok? Questão de número 4. Resolva as equações do intervalo x maior ou igual a 0 grau menor ou igual a 360 graus. No item A eu tenho 2 seno de x menos raiz quadrada de 3 igual a 0 e no item B seno de x igual a 1. Pois bem, resolver essa equação dentro desse intervalo é procurar um x maior ou igual a 0 grau menor ou igual a 360 graus que, colocado aqui, torna a sentença verdadeira. É simples. Essa é uma equação trigonométrica. Para resolvê-la, devemos isolar o seno de x. Note que 2 seno de x menos raiz quadrada de 3 é 0, então o seno de x é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Agora, no ciclo trigonométrico, eu vou procurar quais arcos do primeiro quadrante, porque esses precisam estar na minha memória, tá? Qual é o arco do primeiro quadrante cujo seno é raiz quadrada de 3 sobre 2? E é 60 graus. 60 graus tem seno raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas não é o único. Note que do lado de cá, no segundo quadrante, eu tenho 120 graus. Lembra? Se você quer o seno de um arco, você procura a ordenada da extremidade desse arco. Portanto, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus, ou seja, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o conjunto de solução ou conjunto de unidade garante que os dois únicos valores entre 0 grau e 360 graus, cuidado, hein, do 0 grau ao 360 graus, para os quais o seno de x é raiz quadrada de 3 sobre 2, são 60 graus e 120 graus. Aqui eu quero abrir um parênteses. 60 graus e 120 graus não são as únicas medidas para as quais o seno é raiz quadrada de 3 sobre 2. Por exemplo, dou uma volta completa com 360 graus. E agora eu paro aqui. 360 graus mais 60 graus, 420 graus. 420 graus também é uma determinação desse arco e tem o mesmo seno. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Enfim, o seno de um arco depende da extremidade do arco e não da determinação considerada. Qualquer determinação desse arco terá sempre o mesmo seno, que no caso é raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas nesse exercício, vamos considerar soluções apenas esses dois valores, porque são os únicos dois que aparecem dentro desse intervalo. De acordo? Agora, seno de x igual a 1. Ora, tranquilo, seno de x igual a 1, a função seno já está isolada, eu vou procurar no ciclo trigonométrico, entre 0 grau e 360 graus, o x para o qual o seno é 1, 90 graus. Bingo, certo? Então, o conjunto verdade e o conjunto solução tem apenas um elemento, 90 graus. Ok? Questão de número 5. Para a questão de número 5, tem-se a diferença entre o maior e o menor valor de θ, θ que pertence ao intervalo fechado de extremos 0 e 2π, na equação 2 seno ao quadrado de θ mais 3 seno de θ menos 2 igual a 0 é? Bom, primeiro eu preciso resolver esta equação, né, procurando o valor do θ. Eu quero o θ, que está entre 0 e 2π, portanto está no intervalo de uma volta no ciclo trigonométrico, de tal forma que essa sentença se mostre verdadeira. Eu posso admitir que essa é uma equação do segundo grau em que a incógnita é o seno de θ. O padrão da equação de segundo grau com o qual você deve estar acostumado é
2x ao quadrado, por exemplo, mais 3x menos 2 igual a zero. É como se no lugar do x eu tivesse o seno de θ. Então, 2 seno ao quadrado de θ mais 3 seno θ menos 2 igual a zero. Você pode resolver essa equaçãozinha, por exemplo, fazendo uso da fórmula de Bhaskara, né? E nesse caso você encontraria o seno de θ igual a meio ou o seno de θ igual a menos 2, o que é impossível. Por que é impossível? Porque, como vimos durante a aula, o seno de um ângulo teto varia entre menos 1 e 1. Ele é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Portanto, não há ângulo θ para o qual o seno é menos 2. Assim, nós vamos procurar o θ entre 0 e 2π para o qual o seno é meio. No ciclo trigonométrico, no eixo da função seno, seno sem sono em pé, eu destaco o valor meio. E agora eu procuro no primeiro quadrante qual é o arco para o qual, né, o seno é meio. Bom, em graus teríamos o 30 graus, certo? Em graus teríamos o 30 graus, ok? Em radianos eu sei que é π sobre 6, né? Eu sei que 30 graus equivale a π sobre 6. Para achar o outro arco, você raciocina assim, 180 graus menos 30, 150 graus. Agora eu preciso encontrar 150 graus em radianos. Tranquilo também. Quantas vezes 30 graus cabem em 150 graus? Lembra? 5 vezes? Então, π sobre 6 caberá 5 vezes também, 5π sobre 6. Isso significa que, no intervalo que vai do 0 até o 2π, ou seja, em uma única volta no ciclo, temos apenas dois valores para os quais o seno é meio. Portanto, nesse intervalo, como eu havia dito, temos π sobre 6 ou 5π sobre 6. O que o enunciado cobra é a diferença entre o maior e o menor valor. Então, o maior valor é 5π sobre 6, menos π sobre 6, que é o menor. Isso aqui vai dar 4π sobre 6. Eu divido o numerador e denominador ambos por 2, resultado 2π sobre 3. Ok? Tudo bem? 2π sobre 3, alternativa B de bola. Acompanharam? Bom estudo, pessoal!